Uma família voltava da igreja e aí lá vem um carro desgovernado dirigido por um comerciante. A informação é que o cidadão estava com sinais de embriaguez. Mãe e filha ficaram gravemente feridas. Hoje pela manhã, a mulher conversou com a nossa equipe. Veja o que ela conta. A gente largou da igreja, acabou da igreja, a gente passou aqui na casa da minha sogra. Aí daqui da minha casa, minha sogra, a gente foi para casa. Pegou os meninos de bicicleta, eu com minha menina na bicicleta e meu esposo com meus 2 meninos com a bicicleta. Aí quando eu ia, eu não vi mais nada, eu só vi a batida, só vi uma luz. Aí depois vi o povo, o desespero, me socorrendo, me botando na máquina, botando aquele negócio no meu pescoço. Na hora eu não vi mais nada, não. O que é que você deseja para esse rapaz que fez isso, que atropelou? Eu procuro que a justiça, né, que a justiça seja feita, né, que se eu faça a vontade dele, né, que ele tem que pagar pelo erro que ele fez, né, comigo e com minha filha, né. Deus o livre, graças a Deus, Deus livrou, né, meu filho e meu esposo, né, porque senão tinha sido os 5 e acidentado. De acordo com as informações das autoridades, a última matrícula desse veículo foi no ano de 2013. Ou seja, esse carro não podia circular. Né? Ele deve ter passado por blitz e mais blitz e passou. Como é que passa? Né? Até porque você sabe muito bem que tem um sistema do Detran que o veículo fica antes da blitz comunicando os veículos que estão atrasados. Você vê as grades de cerveja aí que foram retiradas de trás aí, falaram inclusive de que o cidadão, o comerciante, ele tinha sinais de embriaguez. Eu ainda vou dar informações sobre isso, mas a gente voltou ao local do acidente. Estamos com a presidente do Conselho Nacional de Trânsito, até porque sobre carteira de habilitação, sobre multas aplicadas e poder dirigir tem um bocado de novidade. E esse veículo, Emerson, desde 2013, ele todo errado e circulando, né? Boa tarde para você. Oi, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, são dúvidas que todo mundo tem. Uma pessoa que pega um veículo, possivelmente com sinais de embriaguez, o que é que pode acontecer com o condutor que leva a outras pessoas um risco tão grande desse, como a gente já viu em outras histórias, pessoas que perderam a vida, num caso como esse também quase que uma família poderia ser destruída. Então a gente convidou aqui a Semiramis Queiroz, que é presidente do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, para tirar essas e outras dúvidas. Ô presidente, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por conversar com nossa equipe ao vivo. Numa situação como essa, há informações de que o condutor ele estaria no momento sem a carteira de habilitação. Quais são as punições administrativas para um caso como esse? Se de repente ele for habilitado, mas estiver sem o documento na hora, ou se ele também não for habilitado, quais são as punições? Boa tarde. Olha, dirigir sem estar devidamente habilitado, então é crime também, certo? E ele sofre as penalidades previstas na legislação de trânsito por não está devidamente habilitado. E também, se ele não está com a carteira no momento e ele é habilitado, então já passa a ser uma infração leve, certo? E ele pode ser comprovado que ele é habilitado através do sistema de trânsito ou depois ele apresentar a CNH. É importante para quem está em casa, Cardinô, entender que o trabalho das autoridades de trânsito, eles trabalham de forma conjunta, porém em separado com o trabalho da polícia, não é isso, presidente? A polícia desenvolve o seu trabalho e as autoridades de trânsito também fazem um trabalho separadamente, para as pessoas entenderem isso de forma bem detalhada. Existe a parte administrativa, que é a autuação no momento que acontece o fato, certo? Então, existe a previsão legal de não estar devidamente habilitado e não portar o documento, e também a questão, neste caso, também o veículo não está devidamente licenciado. Então, existem as penalidades administrativas. Quanto à parte criminal, vai ser levantada pela polícia, verificar se ele estava realmente embriagado ou ter ingerido a álcool ou qualquer substância psicoativa que permitiu que ele
tivesse a condição não legal de estar dirigindo. E tem muitas outras dúvidas, Cardinô, que o pessoal está perguntando aí pelas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp. Por exemplo, é possível as autoridades de trânsito cassarem de forma definitiva a carteira de habilitação de uma pessoa que comete um crime como esse? Daqui a pouco a gente volta ao vivo tirando essa e outras dúvidas. Com você. Inclusive sobre a última decisão, que causou muita polêmica todo final de semana, desde sexta-feira o povo está comentando, que é, se você está devendo multa, você pode ter o direito de dirigir cassado. Se você tem multas, é polêmico, mas a gente tem visto muitos casos em que os caras devem 2 mil, 3 mil e são reincidentes e depois matam um monte de gente. Tem vários casos aqui, viu, gente? Vários casos. E que o sujeito continua com permissão para dirigir, que é um outro problema. Esse caso especificamente, daqui a pouco eu trago como foi que a polícia interpretou a situação desse comerciante. Ele não apresentou a carteira de motorista, e o carro atrasado desde 2013. A polícia prendeu uma quadrilha que atuava na BR-101, interditando a via para cometer assaltos. Nós vamos ao vivo para lá. Suelen Braille, boa tarde para você. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde para todo mundo. Essa operação que foi deflagrada durante o final de semana, do sábado para o domingo, foi para prender justamente essas pessoas envolvidas nessa organização criminosa. O seguinte, Cardinô, estou aqui com o delegado Herbert Martins, que é delegado titular da Delegacia de Goiânia, que vai trazer detalhes para a gente. Mas o que a gente sabe, delegado, era que era um esquema muito organizado, com emprego de violência na BR-101 entre os municípios de Igaraçu e Goiânia, né? Muito boa tarde para o senhor. Isso, boa tarde. Isso mesmo. Justamente entre os municípios de Igaraçu e Goiânia, essa organização criminosa, pautada em roubo qualificado, estava atuando na BR-101, roubando as pessoas que ali transitavam, no período noturno. E como é que eles agiam efetivamente? Olha, jogavam pedras, obstáculos na pista, né? Forçando, por assim dizer, a parada dos condutores, e após a parada eles chegavam em motocicletas e às vezes até a pé mesmo, correndo, e abordavam os condutores, as famílias que estavam nos veículos, roubando todos os pertences deles, né, das vítimas. Faziam ameaças, colocavam as vítimas no chão? Isso, ameaça, colocavam as vítimas no chão. Não davam sequer chances de defesa no sentido de ligar, até porque em determinado setor ali realmente o telefone celular não pega, né? Então tinha todo esse planejamento deles e conseguiam fazer essa intentada criminosa. Inclusive 6 pessoas foram presas, né, delegado? O líder dessa organização, de acordo com a polícia, é o Reinando de Paula Lima, o rei de 19 anos, que já é bem conhecido da polícia, era perigoso. Isso. Durante as investigações teve essa conotação de que esse elemento, conhecido pelo nome de Rei, pelo apelido Rei, era o líder da quadrilha, onde determinava as atuações e, por assim dizer, toda a intentada contra as vítimas. Muito obrigada, viu, delegado? O delegado falou de vítimas, também tem funcionário da empresa Jeep, inclusive nesse meio, também foi vítima dessa organização criminosa. Somente na delegacia de Goiânia existem 10 inquéritos contra essa organização criminosa, mas pode ser muito maior esse número. Cardinô. Você vê que parece conta de mentiroso, mas são 10 inquéritos, são 10 assaltos na estrada, 10 terrores que eles imprimiram em suas vítimas. Porque imagina você vir numa BR e ter o carro parado no meio da estrada, né? Com elementos fortemente armados. Vamos falar sobre Tubarão. Aliás, está uma polêmica danada, eu estou vendo aqui, o governador fez uma declaração, o governador Paulo Câmara, que não vai impedir nessas áreas de risco das pessoas de tomarem banho, né? Não vai impedir. Aí está agora uma audiência pública na Assembleia Legislativa e vamos saber o que eles vão resolver sobre essas coisas. Ou pelo menos a Assembleia não pode resolver, mas encaminhar o debate para que o governo tome alguma atitude. Diana Monteiro, boa tarde, Diana. Que bem anteriormente, um rapaz chamado
Muito boa tarde para você, Cardinô. Boa tarde a todos que nos acompanham, participam dessa reunião, o Corpo de Bombeiros, o CEMIT, pesquisadores, inclusive representantes da Associação de Bares e Restaurantes e também de hotéis aqui da região metropolitana. Nós estamos com um dos pesquisadores que participam aqui, é o Léo Veras. Pesquisador marinho, muito boa tarde para você, Léo. O que está sendo discutido aqui? Qual a importância de uma reunião como essa? Muito boa tarde. Essa reunião ela vai expor, né, as necessidades da comunidade, do trade turístico, dos ambientalistas, dos pesquisadores e o posicionamento do governo. Isso é muito importante para poder criar um direcionamento do que a sociedade deseja, de como enfrentar a questão dos incidentes com tubarões na costa de Pernambuco. A gente sabe que aqui na região metropolitana tem acontecido acidentes gravíssimos e, no caso, foram registrados 2 em menos de 2 meses lá em Piedade. Um jovem de 18 anos no início desse mês acabou sendo uma vítima fatal. Por que esses acidentes são tão graves aqui na região metropolitana? Olha, já foi um trabalho bem estudado pelo pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, e identificou as espécies. Tem 2 espécies que elas são muito poderosas, são de grande porte e têm capacidade de machucar gravemente uma pessoa, que é o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça-chata. A questão é, o porquê exatamente isso acontece, existem indicadores, mas nada é determinante. O que a gente sabe é que no mundo todo está havendo uma tendência do aumento de ataques de tubarões. E isso talvez se deva pelas questões ambientais, o aquecimento global está mudando os oceanos e também o avanço humano, né? Quando as pessoas entram no mar, o maior número de pessoas compartilhando espaço com tubarões, fatalmente vai ter algum tipo de acidente. Ok, Léo, nós então agradecemos a sua participação. Daqui a pouco, Cardinô, a gente volta com mais informações. A audiência continua aqui no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Nós voltamos com você. Você tem uma ideia, esse final de semana, a maré andou entre 0,6 e 2,2. E a água turva, aqui, na nossa região. Tudo que tubarão quer, tá, para pegar uma vítima. Aliás, não é nem o que ele quer, é porque ele não vai ver, ele vai dar uma mordida para experimentar. E se for grande, meu amigo, me mostra aí o tubarão de São José da Coroa Grande, onde nunca teve ataque. Esse tubarão, cabeça chata, fêmea, foi pego na área de Rio, em São José da Coroa Grande, litoral de Pernambuco, junto a Maragogi, 2,5 metros. Se você olhar a cabeça dele, olha o tamanho. Tá vendo aí? Uma mordida. Se ele morde para experimentar, é um leão que está te mordendo para experimentar. É um leão. Não é brincadeira não, meu irmão. Ele deu uma dentada, são dentes serrilhados. Ele suga, ele puxa, ele arranca pedaço. Não foi isso que aconteceu com o banhista, né? O problema do banhista é que ele foi mordido na coxa, pegando a virilha, e o bicho, quando suga, leva tudo. Neste final de semana, a SAMU enviou 196 ambulâncias para atendimento no Recife. Bombeiros, 402 intervenções em praias, 13 ações de combate a incêndios. Os bombeiros foram acionados para controlar um incêndio às margens da linha férrea na Avenida Sul. Vários barracos atingidos. O incêndio começou por volta das 9 horas da noite. Segundo informações, viatura do Corpo de Bombeiros foram acionadas para debelar as chamas que estavam destruindo 5 barracos. Os bombeiros conseguiram dominar o incêndio, porém, um barraco foi destruído completamente. Ninguém se feriu. Não identificamos a causa, tivemos apenas relato que poderia ter sido alguém que tenha ateado fogo acidentalmente. Eles são materiais de fácil combustão. Nós tivemos uma ação rápida porque poderia ocasionar um incêndio maior. Haja vista que temos várias outras residências, todas uma próxima das outras, além de material da própria vegetação do local, que tem uma área com grande quantidade de lixos e material de reciclagem. E a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 19 acidentes, 30 veículos envolvidos nesses acidentes, muita gente ferida, 18 pessoas feridas, e nós tivemos nas estradas 6 pessoas mortas. Estudante de odontologia morreu num acidente de carro na BR-104 em Taquaritinga do Norte.
A estudante Gabriela Pessoa, de 21 anos, estava com a família no carro, quando o veículo foi atingido por um caminhão. E aí o carro onde ela estava capotou. A jovem estava no banco de trás do carro e no banco de trás ela estava sem cinto. Quando houve o impacto, ela foi arremessada para fora do veículo. A estudante universitária morreu na hora. E o motorista do caminhão, que é isso que a Polícia Rodoviária está apurando, está investigando, ele fugiu do local. Então, coisa boa não deve ser, né? Ele pegou o carro no meio, alguma coisa aconteceu, isso vai ser investigado. Pegou o carro no meio, a menina estava no banco de trás, o carro capotou, ela foi jogada fora do veículo e ela acabou falecendo. E nós tivemos um outro acidente, foi com uma moto, uma pessoa morreu em Santa Cruz do Capibaribe. Genailson Bernardo da Silva, 33 anos, pilotava a moto, perdeu o controle, bateu contra uma parede. Ele faleceu na hora, viu? O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, já ali perto, no município de Caruaru. E um homem morreu após ser atropelado por um caminhão, ali na BR-101, perto da Ceasa. Ó, cadê? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão vinha pela BR e aconteceu este acidente. A vítima não foi identificada, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal no Recife. E nós tivemos ainda, em BR, um grave acidente. Um auxiliar administrativo sofreu esse grave acidente, aí é BR-101 e Igaraçu. A vítima teve vários ferimentos pelo corpo. O acidente aconteceu na BR-101 Norte, perto do presídio de Igaraçu. A vítima foi um auxiliar administrativo de 32 anos. Segundo informações, ele pilotava esta moto no sentido Recife-João Pessoa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. A vítima foi arremessada para o outro lado da pista. Ele estava indo para Cruz de Rebouça, ia fazer o retorno. Foi acidente ou ele foi baleado? Foi um acidente. Aí ele caiu, sei que ele bateu por ali, alguém bateu nele, que ele caiu desse lado de cada pista e a moto estava aqui, ó, ligada no meio da pista. O SAMU foi acionado e o rapaz foi levado para a UPA de Cruz de Rebouças com várias escoriações pelo corpo. A vítima foi transferida a um hospital particular do Recife, nós não temos o estado de saúde dela, tá certo? Todo final de semana nós temos incidentes de bêbados dirigindo e provocando acidentes, muitos deles fatais. Tá certo? Nós temos casos que ficam na nossa cabeça, na nossa memória, como aquele empresário que lá na Entrapulsa, em Boa Viagem, perto do shopping, atropelou um casal na calçada, matou o casal. Inclusive, esse está solto. O estudante universitário que atropelou uma família todinha, uma advogada do Tribunal de Justiça, um outro marido, advogado, matou uma criança, deixou a outra ainda convalescendo e matou a babá da família. São casos e mais casos, todo final de semana. E é aquilo que eu estou falando sempre com você. Está baixando isso aí? Não, está aumentando. Está aumentando. E a pena para esse povo, a cadeia não aumenta na proporção. Aliás, essa nova lei, eu já falei para vocês, diminuiu a pena. Agora foi um motorista que avançou o sinal e no bairro do Espinheiro provocou esse acidente. Segundo a CTTU, as testemunhas disseram que o cara que avançou o sinal estava cheio, ó, lotado do mereré. Sinais de embriaguez. Acompanhe. De acordo com informações levantadas pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, o condutor do Ford Ka teria avançado o semáforo da Rua do Espinheiro quando colidiu com outros dois veículos, um Palio e um Etios, que transitavam pela Rua 48. Pessoas que passou e viu a situação do acidente, disse que o mesmo fez menção de ter solicitado socorro, ficou com o celular ouvido e automaticamente saiu correndo, sentido contrário, na Rua do Espinheiro, deixando o veículo abandonado aqui no acidente. Segundo transeuntes, que ele estava com visíveis sintomas de embriaguez. Seu Esdras, que dirigia este veículo, estava com 3 parentes dentro do carro quando aconteceu a colisão. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram socorridas. Ele chegou a vir perto da gente, se desculpou, certo? E em seguida fugiu.
Você vê. E se tivesse matado? Né? Tivesse matado. Porque esse negócio de acidente é tal negócio. Pode acontecer, fatal, pode não acontecer. O caso lá da Tamarineira, o cara matou 3, de uma vez só. Né? Aí chega lá com aquela cara de bêbado, de mereré. Ó, me desculpe, não sei o quê, e se manda. Se manda, livro flagrante, né? Vai se apresentar com advogado. E mais, 95%, quem diz isso é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 95% dos suspeitos que livram flagrante em acidente de trânsito não são condenados. Porque não fazem bafômetro, não fazem alcoolemia. Tá me entendendo? As vítimas que ficaram feridas já receberam alta, graças a Deus. Mas isso também não tira a culpa do cara que fez, né? Ó, deixa eu voltar a falar sobre a família que voltava da igreja em Peixinhos e que o cidadão, comerciante, também com sintomas de embriaguez, tá? Atropelou todo mundo. O veículo dele, esse aí, ó, tiraram um monte de grade de cerveja aí de trás, disseram que ele estava com sintomas de embriaguez e depredaram o carro dele. O marido da vítima, né, que estava voltando da igreja com a família, contou como tudo aconteceu. Ainda bastante atordoada por causa da pancada, a dona de casa, Anne Carolina Monteiro dos Santos, de 26 anos, pouco lembra do acidente. Eu só vi uma luz só, aí depois vi o povo, o desespero, me socorrendo, me botando na máquina, botando aquele negócio no meu pescoço. Na hora eu não vi mais nada, não. Ela e a família foram atropeladas neste trecho da Avenida Antônio da Costa Azevedo, em Peixinhos, por volta das 10h30 da noite. Anne estava em uma bicicleta com a filha de 3 anos e o marido dela em outra com mais 2 filhos do casal, de 8 e 6 anos, quando foram atingidos por um carro desgovernado. Ele já veio cortando aquele reguinho meio fio da pista, já por ali já não tinha nem como escapar de nada. Foi uma pancada que ela voou longe. Mãe e filha foram socorridas para o Hospital da Restauração. O motorista do carro, o comerciante Petuel Estevão da Silva, de 55 anos, fugiu do local logo após o acidente. Mas como ele tem um bar próximo à localidade, logo foi encontrado por populares. O carro que ele estava dirigindo foi apedrejado. Os pneus foram rasgados e o comerciante quase linchado. Ele foi levado para a delegacia do Varadouro, onde se negou a fazer o teste do bafômetro. No carro dele foram encontradas várias garrafas de cerveja vazias. Petuel foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, lesão corporal de trânsito e omissão de socorro e segue para a audiência de custódia. A filhinha do casal permanece internada no Hospital da Restauração. A criança tem uma fratura na perna. Ainda sobre esse assunto, nós vamos voltar aqui com o repórter Emerson Pereira, que está com o delegado, que está com esse caso, que é o delegado Gilmar Rodrigues. Vamos ver a autuação do suspeito. Emerson, quer dizer então que o delegado, para o delegado, ele estava embriagado mesmo, né? Exatamente, Cardinal. Vários sinais de embriaguez. Além disso, uma série de irregularidades. Além de ter atropelado essa família, o homem com sinais de embriaguez saiu do local, ou seja, omitiu socorro. Na delegacia foi comprovado que ele não tem carteira de habilitação, ou seja, é uma pessoa que não é habilitada. E o veículo, o último registro que tem no sistema é de 2013. É a informação que a polícia passou para a gente. Deixa eu conversar mais sobre esse assunto com o delegado Gilmar Rodrigues, está acompanhando de perto esse caso. O delegado, na delegacia foi difícil até colher informações, conversar com esse homem devido ao estado em que ele estava, não foi isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O delegado que fez a autuação em flagrante, doutor Carlos Guimarães, ele colocou no flagrante, né, no interrogatório dele, que era impossível fazer o interrogatório, dado o estado avançado, o estado etílico dele, né? Então ele estava tão embriagado que não tinha condições de interrogá-lo. E ele se negou
a realizar o teste do bafômetro. Ele se negou a realizar o teste, ele se negou a assinar o auto de infração administrativo feito pelo pessoal do trânsito de Olinda. Então ele estava totalmente transtornado e se negou a assinar, a cooperar. Por isso foi autuado do flagrante. Para quem está em casa entender, doutor, num caso como esse em que o condutor ele se nega a realizar o teste do bafômetro, qual o procedimento? É a autoridade policial ali que percebe os sinais de embriaguez e faz essa autuação? Como é que funciona? Exatamente. Tanto os policiais militares colocaram, certo, no seu boletim da Polícia Militar, que ele estava embriagado, como também na própria polícia, certo, foi detectado, né? Por isso que o delegado colocou o estado avançado dele de embriaguez. Então foi colocado, ponto, e o que acontece é que no artigo 303, tá dizendo, no parágrafo 2º, o legislador deixou bem claro que cabe a prisão preventiva por reclusão, certo, de 2 a 5 anos, quando está comprovado, até mesmo fisicamente, pelas características, o estado de embriaguez, o estado etílico. Como ficou comprovado, ele foi autuado, certo, também neste artigo. Então foram pelo menos 3 crimes a autuação. Qual que está sendo o procedimento agora? A informação que chegou para a gente é que ele foi encaminhado à audiência de custódia. A polícia já sabe se já foi realizada essa audiência. O que é que chegou de informações para vocês agora, ao vivo, em primeira mão? Olha, com relação à autuação em flagrante dele, certo, foi por causar lesão corporal dirigindo veículo automotor embriagado, foi pela omissão de socorro, foi por estar embriagado e também por não prestar o socorro, certo? Então, foram 4 artigos, ele foi autuado em flagrante, foi conduzido à audiência de custódia e está nesse momento no fórum, aguardando a audiência de custódia, e é o juiz, certo? É o Poder Judiciário que vai decidir se ele vai ser recolhido, encaminhado ao hotel ou se ele vai ser liberado. Então, compete agora ao Poder Judiciário. Ok, delegado, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando de perto esse caso. Por enquanto, eu volto com você no estúdio, Cardinô. Na véspera do Dia dos Namorados, Vigilância Sanitária em Paulista fiscaliza os motéis da cidade. Em um dos estabelecimentos, encontraram muitos problemas. Um dos problemas muito sério, viu? Limpeza do local. A fiscalização da Vigilância Sanitária em Paulista começou neste motel, na PE 22, na Vila Torres Galvão. A bióloga e a veterinária analisaram a limpeza dos quartos, banheiros e cozinha do local e encontraram poucas irregularidades, apenas na documentação do motel. Depois, a equipe seguiu para este outro estabelecimento menor, também na PE 22. Aqui não foi autorizada a entrada da imprensa e foram encontrados diversos problemas. Nas imagens feitas pela equipe da vigilância, é possível ver que as toalhas dos quartos não estão embaladas, além da documentação do local atrasada. A gente deixou uma notificação, como já falei, para que eles se regularizem. Que assim, os quartos deles estão bem, né, assim, com um cheiro de mofo, os equipamentos são meio danificados. Para este Dia dos Namorados, a diretora da Vigilância Sanitária orienta que os casais observem bem os motéis e, principalmente, vejam se os quartos estão limpos. E deixa eu falar sobre o tubarão, né? Até porque está acontecendo na Assembleia Legislativa uma audiência. O governador passou por lá, o governador Paulo Câmara, e disse que não vai proibir banhista de tomar banho. É um problema sério, porque se proibir também, né, o litoral de Pernambuco vai para o beleléu. Mas alguma providência vai ser tomada, porque nós tivemos aí, num prazo de 50 dias, 2 ataques. Um ataque com esse rapaz aí que perdeu uma das pernas, o braço e parte do outro. Ainda tem problemas circulatórios graves, que tem o acompanhamento médico. E depois tivemos o Ernesto, capoeirista, que o tubarão pegou ele aí, ó. Nessa área que o pessoal diz que tem uma depressão. Não é bem uma vala, não, é uma depressão. E é um ambiente que tem vegetação, é lodento, e os tubarões gostam de ficar nessa área. Por isso que nessa igrejinha teria tanto ataque. Seria uma das explicações que nós botamos aqui, especialista. Esse tubarão, cabeça chata, que foi capturado, foi em Várzea do Una, São José da Coroa Grande. Você sabe que o cabeça chata, esse é uma fêmea, ele vai para a área do rio, para a área de mangue,
para ter filhote. E é uma fêmea. Tá certo? Segundo os pescadores aí que recolheram esse bicho, esse cabeça chata media 2,5 metros e pesava 200 quilos. De acordo com o Instituto Propesca, o animal foi capturado em água doce, depois que veio enroscado, já morto, numa rede de pesca. Essa espécie cabeça chata é a mais comum no nosso litoral e consegue respirar na água salgada e também na água doce. Ele vive bem tanto na água salgada quanto na doce. Tanto é que você, num rio, num pontal, você pode se esbarrar com ele. Você pode se esbarrar com ele. Ainda de acordo com o Instituto Propesca, a captura desse animal, como espécie-alvo, é proibida. Ou seja, se você falar assim, vou pescar cabeça chata, é proibido você fazer isso. É um animal protegido. É um animal protegido. Bom, e na audiência pública, onde há discussão sobre esses ataques de tubarão no estado de Pernambuco, a Diana Monteiro acompanha essa reunião. Diana, é com você. Pois é, Cardinal, a reunião continua e nós continuamos também com o Léo Veras aqui, que é pesquisador marinho. A gente acabou de mostrar, Léo, a captura daquele animal lá em São José da Coroa Grande. Esse tipo de animal é comum realmente aqui na nossa costa? É um animal perigoso? Ele ocorre, é frequente e não é raro esse tipo de captura. Eu falei com pescadores profissionais, amigos que trabalham em São José, diz que, vez por outra, está capturando um animal desse no equipamento de pesca chamado caçoeira. É uma rede de malhar que, na verdade, o objetivo é pescar outros peixes, como o camurim, por exemplo. E, vez por outra, ele vai comer o camurim que está preso no equipamento de pesca e acaba se enredando. Na maioria das vezes, ele quebra o equipamento todo e foge, e esse ficou preso. Essa reunião está sendo realizada justamente para discutir algumas medidas que podem evitar os ataques aqui no estado. O que a gente pode ter como medida imediata para evitar novos incidentes? Olha, a medida imediata, 100% eficiente, é impedir as pessoas de entrarem no mar. Essa é a mais fácil de todas e que funciona. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que insistem em entrar no mar numa condição extremamente perigosa. Então, essa é uma atitude drástica, mas de eficiência garantida. É possível diferenciar, por exemplo, o Fernando de Noronha, com tão poucos ataques registrados, e aqui a região metropolitana do Recife? O grande diferencial de Noronha e a região metropolitana é a transparência da água. É um fator inquestionável, onde o animal visualiza o humano, ele sabe que não é a presa natural. Esse é um elemento importante. Outra que a gente não tem a espécie cabeça chata, essa que foi capturada aí, com um animal potencialmente muito agressivo. São duas coisas, né, que diminuem as chances de um episódio de incidente em Noronha. E em Noronha a gente tem um trabalho de educação ambiental com toda a comunidade que também ajuda muito, né? A maneira da pessoa se portar diante de um tubarão. A verdade é que as crianças em Noronha brincam com tubarões juvenis, né? É uma coisa surreal, né, para quem mora aqui no continente, mas isso ocorre. O que não impede que possa haver algum incidente no futuro, né? Porque os tubarões são animais imprevisíveis. Mas a educação ambiental, com certeza, é um fator muito importante para minimizar os riscos. Muito se fala também do nível da água, que está raso, considerado realmente uma área onde poderia o banhista realmente estar naquele local, um local mais profundo. O que pode realmente provocar um ataque? Muitas vezes o tubarão, ele persegue a presa natural até na beirinha mesmo, até palmos de distância. Né? E lá em Noronha a gente observa muito o que a gente chama comportamento de arrufo. Os tubarões cercam as sardinhas e empurram a sardinha para a praia. Os tubarões ficam com a barbatana fora d'água se arrastando. Então isso demonstra que ele tem capacidade de ir em águas rasas, sim. O fato da pessoa estar com água na cintura não é uma garantia absoluta. Na verdade, a água na cintura também, se for em mar aberto, no mar aberto a onda revolve e deixa o ambiente muito confuso. Na verdade, favorece ao erro de identificação. Eu tinha denunciado que em Boa Viagem prometeram
que inclusive a inauguração estava marcada para outubro do ano passado, os chuveirões. E os chuveirões não saíram. Agora são os banheiros públicos da Orla de Boa Viagem. Uma vergonha. Vergonha. Atender turista, então, janela quebrada, falta de iluminação, sujeira. Vê comigo. Encontramos o banheiro masculino próximo ao posto 3, sem portas e com janelas e lâmpadas faltando. Esse que fica próximo ao posto 7 está com infiltração e pichações, sem contar com o mau cheiro. Este empresário italiano, que mora no Brasil há 5 anos, reclama do descaso. Costumo ir treinar aqui na beira-mar e evito de utilizar justamente porque tira o fôlego entrar dentro daí, em algumas situações. A situação não é diferente nos banheiros femininos. Muitos nem papel têm e falta tampa da descarga em alguns. Cadeiras de plástico penduradas nos boxes e até uma cadeira de balanço foi deixada no local. Esse próximo ao posto 5 está sem portas. Testemunhas contaram que vândalos entraram por essa janela e roubaram as portas de alumínio. Quem precisa frequentar o local reclama da falta de organização. Uma situação muito constrangedora, né? Os banheiros sendo depredados durante a madrugada, levando as portas do banheiro, que a ida ao banheiro ainda é privada, né? Então, infelizmente, a gente não está tendo privacidade de nada aqui na Orla. A Orla se encontra assim, abandonada, né? Bom, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Recife está informando que todos os banheiros da Orla foram reformados recentemente e passam frequentemente por manutenção, mas estão sendo alvos de vandalismo e arrombamentos que resultam em furtos e depredações. Ainda segundo a Secretaria, só na última semana 4 banheiros foram arrombados e danificados. Uma equipe está fazendo levantamento dos prejuízos para que os banheiros sejam novamente recuperados. É uma coisa assim impressionante, né? Os banheiros da Orla de Boa Viagem, o local mais filmado de Pernambuco, que tem câmera de todo canto, câmera da Prefeitura, CTTU, câmera da SDS, e antes eram os quiosques, agora estão arrombando até banheiro para levar vaso sanitário. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E olha que os nossos telespectadores, quando eu falei dos chuveirões inexistentes em Boa Viagem, que iam instalar os chuveirões com água doce, até agora não instalado, o pessoal disse o seguinte: vão roubar. Vão roubar. Quanto ladrão que tem, hein, mano? Pelo amor de Deus, é muito bandido, né? Muita alma cebosa, não? Quem aguenta uma paradinha dessa? Deus do céu. Ó, vem pra cá. A Camila Souza, de Sucupira, está querendo saber as consequências emocionais resultantes da perda de uma pessoa próxima. No caso, o luto. A psicóloga Adriana Barros respondeu por dentro. Camila, sua pergunta é muito importante. A perda exige do ser humano uma necessidade de vivenciar o luto. A tristeza, muitas vezes, é muito confundida com depressão. A tristeza é algo normal. O ser humano vai vivenciar a tristeza. É diferente de depressão, porque a depressão é doença. Então, qualquer tristeza não é depressão. Quando a pessoa passa por uma perda, principalmente a perda de um ente querido, ela passa um tempo mais isolada, às vezes um tempo mais introspectiva, às vezes um tempo mais sem querer fazer nada. Isso é extremamente natural, porque o organismo precisa de um tempo para se reorganizar, para se readaptar. Então, os sintomas de quem passa por uma situação de perda é de ficar mais introspecto por um tempo que vai ser relativo de acordo com o tamanho da perda e com a historicidade de cada pessoa. Por incrível que possa parecer, 3 semanas depois da greve dos caminhoneiros ainda tem fila para comprar gás. Os revendedores estão garantindo que o serviço é normalizado aos poucos. Para diminuir o problema, teve uma distribuidora lá em Olinda que estabeleceu que os clientes pagam pelos botijões antecipadamente e vão pegar o botijão no dia seguinte. Nesta revendedora, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, a fila amanheceu assim. Aqui, os compradores pagam R$ 65,00 pelo botijão, pegam a nota fiscal e só vêm buscar o gás de cozinha no dia seguinte. Cerca de 200 são vendidos por dia. Manuel chegou às 3 horas da manhã com medo de não conseguir comprar o gás. No sábado eu tive 5 revendedoras,
e nenhuma tinha gás para entregar e não tinha previsão para entregar. Apesar da angústia dos compradores para terem logo o gás de cozinha, cerca de 2 horas depois que as vendas começaram, aqui já não tem mais fila e ainda tem botijão para ser vendido e pego amanhã. De acordo com o proprietário da revendedora, o serviço deve ser normalizado ainda esta semana. O que está ocasionando ainda essas filas é porque os clientes eles estão comprando gás, a grande maioria deles, para estocarem com medo que falte gás novamente. E não vai faltar. Enquanto a oferta e a procura pelo botijão de gás não se normaliza, a orientação do Procon é que as revendedoras vendam apenas um botijão de gás por pessoa, ao custo médio de R$ 65 na região metropolitana do Recife. Quem mora na rua Professor Moraes Rego, na Várzea, Recife, diz que não aguenta mais o mau cheiro provocado por esgoto estourado no local. Falam que faz 6 meses pedindo aí a Compesa para ir lá, para solucionar o problema, e a Compesa não faz nada. Só que o problema é o seguinte, eu vou dar uma notícia aqui para os moradores dessa rua, isso aí não é esgoto da Compesa. Não é esgoto, talvez vocês não soubessem disso, vão ter que reclamar com a prefeitura. Vai ter que vistoriar residências para ver se alguma fossa jogaram para dentro da galeria de águas pluviais. A Compesa está dizendo para a gente, através de nota, que não opera rede coletora de esgoto nessa rua. Mas diz o seguinte, que o local pode ser beneficiado no futuro com obras de esgotamento sanitário por meio do programa Cidade Saneada, uma parceria público-privada que vai atender várias localidades da região metropolitana do Recife. Agora, eu não sei, né? O pessoal pega e fala sobre isso exatamente por quê? Porque recebe na conta, na conta d'água tem a taxa de esgoto. Mas aí a Compesa diz, não, a gente não opera esgoto aí. Mas a taxa de esgoto vem. E alguém joga o esgoto na rede pluvial, a rede de chuva da prefeitura. Aí vira essa desgraça. Vira essa desgraça aí. Você viu a senhora, não aguenta nem ficar sem a mão no nariz. É um fedor desgraçado. Você viu também que tem restaurante perto, não? Como é que o cara vai botar um restaurante e abrir um negócio junto de uma imundície dessa? Hã? Olha, Copa do Mundo, vamos ao centro do Recife, a Suelen Braine tá vendo como que andam as vendas, o comércio, né? Eu tô achando muito assim devagar, viu, Suelen? Tô achando devagar, não sei aí. O pessoal tá comprando verde e amarelo, bandeirinha, ou mais São João, né? São João, talvez São João. Boa tarde pra você. Oi, Cajinô, boa tarde para você novamente, boa tarde para todo mundo. A gente veio aqui para o mercado de São José e onde a gente parou, bastante movimentado. O pessoal comprando principalmente bandeirinhas para enfeitar a casa, já para a Copa do Mundo, que começa quinta-feira. Eu acho que o pessoal já esqueceu o 7-1 aí, muita gente comprando para enfeitar a casa. Deixa eu conversar com a Patrícia. E aqui tem vários artigos, né, Patrícia? Tem coisas para enfeitar a casa, até para se caracterizar também, né? Boa tarde. Boa tarde. Quanto é que tá? Vamos lá dizendo pra gente, as bandeirinhas aqui. A partir de R$2,50, tem a partir de R$3,50, tem a de 5, que é o número 4, é a maior. E assim, a do Brasil tem a junina colorida. A junina tá saindo mais do que a do Brasil? Não, a do Brasil tá saindo. Assim, né? Tá empate. Acho que o pessoal já esqueceu do 7-1, né, Patrícia? E a camisa do Brasil, a réplica? A partir de 60 e essas são a de 30. Tá saindo bastante? Tá. Agora tem normalmente o que a camisa que o pessoal procura é mais do Neymar, como é que é? Não, isso. De modo geral? De modo geral. Portanto, é só torcer, né? Isso. Então as vendas para vocês tá legal? Tá. Tanto pro período junino também? Isso. Agora tem aqui, ó, esses balõezinhos, quanto é que custa? R$5. E esses menores? Esses são 3. Tem as camisas do Nina, que são 15, os balões são 10, o médio. Tem do 25 a R$3. 25 a R$3. Vou deixar você atender aqui essa moça. Vai, Cajinô, o pessoal procurando a todo momento. Deixa eu pedir licença aqui à minha amiga. Qual é seu nome? Luciete. Dona Luciete, eu tô vendo que a senhora veio buscar alguma coisa do Brasil. Vai torcer pelo Brasil? Tem que torcer, que nós somos brasileiros, né? Mas é uma decepção, nosso Brasil. Já esqueceu o 7-1, deu pra esquecer? Deu nada, de forma alguma. Não ficar lá de dedo cruzado torcendo.
vamos ter que ficar, porque tá difícil, viu? Mas vamos torcer, temos que ter esperança, né? Obrigada, viu? Então o pessoal tá procurando, pelo menos onde a gente parou aqui, ó, Cajô, tá todo mundo procurando, principalmente adereços aqui, ó, do Brasil. A gente volta com você. Olha, mais de 2 semanas após a greve dos caminhoneiros, ainda a gente compra, sofre para comprar o gás de cozinha. Vamos ver como é que tá aí. O Emerson, você tá onde, Emerson, agora, hein? Oi, Cardinal. A gente está no bairro de Campo Grande. Essa aqui é a rua Jerônimo Vilela. É o mesmo depósito que nossa equipe esteve na sexta-feira passada, vocês lembram? Olha só, a imagem fala por si só. A fila começa aqui e segue aqui ao lado de toda a rua, onde fica o depósito. Até lá atrás, está um pouco maior, inclusive, do que a fila que encontramos na última sexta-feira. Todo mundo querendo gás. Disseram que chegou agora há pouco um carregamento, mas estão esperando liberar. É isso, amiga? É isso, veja, desde 5 horas da manhã que eu estou aqui, gestante, sem comer, e o gás chegou uma hora dessa. E a situação de nós aqui ficar como? Ainda tem gente que quer chegar e passar na frente da gente. Como é seu nome? Elisângela Martins de Araújo. Está gestante de quantos meses? 4. E aqui na fila, esperando... Na fila desde 5 horas da manhã, os outros querem tomar a vez da gente. Eu já dei a vez a muita gente. E a situação de nós ficar como aqui? Tá quantos dias sem gás? Oxe, vai fazer um bocado de tempo. Tô cozinhando na lenha, no álcool. Quando não tem lenha, eu vou pro álcool. A situação dela, Cardinal, é parecida com a de muita gente, por exemplo. Esse senhor estava contando a mim que desde que começou a greve está cozinhando como? No carvão. No carvão também? Com certeza. Tá aqui desde que horas? 6h30. 6h30 da manhã, agora 1h30 da tarde, por enquanto nada. Nada isso. Tá no começo da fila, mostra aqui, Severino. Mas por enquanto ainda não começaram a liberar os botijões que chegaram. De maneira alguma. Estão descarregando lá dentro e a gente mostra aqui essa imagem. Eu volto com você no estúdio, viu, Cardinal? Olha só o tamanho da fila. Eu poderia mandar um beijo. Absurdo, hein, rapaz? Absurdo. Olha só, denúncia, hein? Pais denunciam que uma criança de 4 anos foi agredida numa escola no bairro de Jardim São Paulo. Procuraram a polícia, registraram uma queixa contra uma auxiliar da professora que teria furado o braço do menino. Acompanhe. As marcas no corpo da criança chamaram a atenção da família. Os pais do menino de 4 anos denunciam que foi dentro da escola onde estuda no bairro de Jardim São Paulo, no Recife, que o garoto foi agredido. A mãe diz ainda que ele teve o braço furado por um auxiliar de professora dentro da própria sala de aula. Ele já vinha demonstrando que não queria ir para a escola e depois do ocorrido ele não quer. Ele está com medo. Ele chegou bastante assustado. No dia que aconteceu, ele chegou muito assustado, né, chorando. Ele pegou o próprio dedo e disse: tia fez assim no meu braço e furou como se estivesse furando o braço bem forte. De imediato a gente foi na escola, que a diretora da escola, ela mora no próprio colégio, e ela mostrou pra gente as filmagens. Então a gente assistiu a gravação de toda a aula de ontem, até chegar no ponto que realmente a gente confirmou a agressão. Um boletim de ocorrência foi registrado no Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. Os pais disseram que a diretora da escola se negou a entregar as imagens para que eles levassem para a polícia. Após a queixa, a criança foi levada para um exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal. A direção da escola não quis gravar a entrevista, mas informou que a funcionária foi afastada até que o caso seja esclarecido. Bom, o Departamento da Polícia da Criança e do Adolescente deve solicitar as imagens, até porque os pais informam que tem a filmagem da agressão. E aí, se apagar, vai ser problema, né? Porque os pais disseram que viram. A polícia prende irmãos suspeitos de matar homem por engano em Pau Amarelo. E segundo a polícia, a dupla acreditava que o pai tinha sido agredido pela vítima num bar. Mas foi por engano, não foi isso que aconteceu. Fizeram um crime por engano. Acompanhe. Os autores seriam Davi Danilo, de 22 anos, e o irmão dele, Délison Daniel de Araújo Nascimento, de 25 anos. A vítima, identificada como Jebson Caetano de Melo, de 50 anos, teria sido assassinada por engano em março deste ano, no bairro de Pau Amarelo. O Jebson estaria sendo acusado de praticar o espancamento contra o pai dos autores. O Jebson, a vítima, estava bebendo no bar com outras pessoas. Dentre essas pessoas, o pai dos autores.
houve alguma discussão lá, a gente não sabe até quem foi que praticou essas agressões. Eles revoltados, então, não procuraram saber direito a história e identificaram o Jebson e executaram. Mataram um inocente, já estão no cotel, viu? Deixa eu voltar a falar de futebol, porque pela Série A não deu pro Sport diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Mas o time até que buscou o empate, né? Mas levou o gol da derrota no finzinho. O Pikachu começou tirando proveito nessa saída de Magrão. 1-0. Já nessa cobrança de falta, o zagueiro Paulão desviou e deu de presente o empate ao Sport. No final do primeiro tempo, Magrão derruba Pikachu na área. Outra pessoa não podia ir para a cobrança, né? Pois é. Na etapa complementar, Michel Bastos acertou essa bicicleta e deixou tudo igual outra vez. Mas no finalzinho da partida, Ramon aproveitou o rebote para fechar o placar. Final, Vasco 3, Sport 2. O Santa Cruz joga hoje, viu? Contra o Salgueiro. A partida acontece às 7h30 da noite. Bom, por falar em futebol, deixa eu falar do Santa Cruz. Mas aí é um assalto, um roubo. Câmeras registraram assalto na loja oficial do Santa Cruz, lá no Arruda. Segundo os funcionários, o suspeito estava armado e disse que só queria camisa e boné. Ó, só quero camisa e boné. Vê aí, ó. O suspeito entra sozinho na loja oficial do Santa Cruz, localizada no Arruda. Bem vestido, o homem que usa camisa social, calça jeans e boné, se passa por cliente. Depois, ele vai até o caixa do estabelecimento e anuncia o assalto. O suspeito obriga funcionários e clientes a colocar peças de roupas e bonés dentro das sacolas. Durante a ação, o homem rouba o celular de uma cliente. Em 5 minutos, o suspeito foge da loja com inúmeras sacolas. De acordo com testemunhas, uma segunda pessoa estava em um Fox preto que consta como roubado, esperando o suspeito no estacionamento. O prejuízo do roubo está orçado em pelo menos R$12 mil. Quando ele me abordou, ele já me abordou com a arma em mãos, mas em momento nenhum na frente de loja para os outros funcionários ele mostrou a arma. Ele se mostrou calmo o tempo todo, nos pediu para se manter calmo, que ele só queria mesmo as camisas, não queria nenhum pertence de nenhum funcionário. A Delegacia de Água Fria, que está investigando esse caso, até agora ninguém foi preso. Diz que denúncia 3421-9595. Nesse domingo teve a caminhada do forró e com o maior cuscuz do mundo, foi em Caruaru. Na festa foram servidos 800 quilos de cuscuz e a animação ficou por conta de bandas como Asas da América, Trio Minhoquinha e Forró Moura. Esse ano a festa do cuscuz gigante completou 25 anos. 25 anos, olha quanto cuscuz. Deixa eu mostrar aqui o resultado da nossa enquete. Você comprou o presente? Nossa, tem muita gente ainda para comprar do Dia dos Namorados, não? Até amanhã.